O caso do ônibus 174 foi um episódio marcante da crônica policial do Rio de Janeiro no Brasil. No dia 12 de junho de 2000, às 14h20, o ônibus da linha 174, o atual 105 Troncal 5, Centro Gávea da empresa Amigos Unidos, ficou detido no bairro Jardim Botânico por quase 5 horas, sob a mira de um revólver por Sandro Barbosa do Nascimento, sobrevivente da chacina da Candelária. A infância de Sandro é retratada em filme documentário Ônibus 174 do diretor José Badilha, onde conta como foi determinante para a concepção de uma personalidade criminosa. Um dos relatos é o de Sandro ter presenciado o assassinato da própria mãe aos 8 anos de idade. O caso foi listado pelo portal BOL e IG como crimes que chocaram o Brasil. E aí, família, belezinha com vocês? Eu sou André Carpano e sejam mais do que bem-vindos a mais um vídeo deste canal. No vídeo de hoje nós vamos contar o caso Ônibus 174, que chamou muita atenção e ganhou uma repercussão tremenda devido a algumas falhas da polícia, onde feriu aí a pobre vítima da sociedade, o meliante que usou uma mulher como escudo. Esse vídeo aqui eu não vou entrar a fundo na vida do meliante e muito menos da vítima, apenas vamos contar o caso. E se você quiser que eu faça um vídeo exclusivo relatando de como foi os detalhes, por exemplo, da vida da vítima e também da vida do meliante, deixa aí nos comentários e depois a gente retorna com, quem sabe, num próximo vídeo. Lembrando a todos que temos vídeos todas as segundas, quartas e sextas, mais ou menos às 20 horas. E agora sim, vai vendo? A agonia dos passageiros do ônibus carioca que fazia a linha 174 teve início às 14h20 da segunda-feira no bairro do Jardim Botânico, quando fez sinal o assaltante Sandro do Nascimento. Vestido com a bermuda, camiseta e um revólver calibre 38 à mostra, ele pulou a roleta e se sentou próximo a uma das janelas. 20 minutos depois, um dos passageiros conseguiu sinalizar um carro da polícia que passava pela rua. O ônibus então foi interceptado por 2 policiais. No exato momento, o pânico já havia se instalado. O motorista e cobrador abandonaram o veículo e alguns passageiros também conseguiram escapar, pulando pelas janelas e também a porta traseira. 10 passageiros, porém, foram tomados como reféns pelo meliante. Então, prestem bem atenção nesse detalhe. O que seria um suposto assalto acabou se tornando em um dos maiores sequestros televisionados pelo Brasil. Luciana Carvalho foi uma das primeiras que teve a arma colocada na cabeça. Sandro a levou para a frente do ônibus, onde exigiu que ela dirigisse o veículo. Foi ali então que o sequestrador fez seu primeiro disparo, um tiro contra o vidro do ônibus, feito para intimidar os fotógrafos e cinegrafistas no local. O criminoso ainda obriga um passageiro a ajudá-lo, mas os dois não conseguem fazer o ônibus andar. Nervoso, ele segura a mulher e atira em direção aos policiais. O Williams de Moura, que na época era estudante de administração, foi o primeiro refém a ser liberado, ficando outras 10 pessoas que eram todas do sexo feminino. Há quem diga que ele fez isso com o objetivo de se prevenir de alguém tentar reagir. Após então a libertação de Williams, Sandro apontou a arma para a cabeça de Janaína Neves e a fez escrever nas janelas com o próprio batom frases como: "Ele vai matar geral às 6 horas" e também "Ele tem um pacto com o diabo". Daí então começou, digamos que, uma tensão muito maior. Depois que foram liberadas algumas pessoas e já haviam se passado algumas horas, o clima foi ficando mais e mais tenso. Lembrando que tudo começou às 14h20, só que aí já estava começando a ficar tarde, começando a escurecer. Após um tempo, Sandro decidiu liberar também uma mulher chamada Damiana Nascimento Souza, a qual já havia sofrido 2 AVCs e naquele exato momento passou mal novamente, tendo um terceiro derrame. Um detalhe que poucos enfatizam quando tocam nesse caso é que Damiana, na companhia de sua amiga, a professora Geisa,
tinham como objetivo a chegar a uma consulta médica. Infelizmente, não conseguiram, mas não foi por conta da Damiana em si. Segundo uma reportagem da revista Época, o derrame, na ocasião, deixou ela sem conseguir falar e sem os movimentos do lado esquerdo do corpo. Desde então, caminhava com dificuldade, comunicava-se por escritura ou então por gestos, coisa que acabou limitando dentro da própria casa. E também que, na época, ela só saía de casa para duas coisas: ir ao médico, porque era uma questão obrigatória devido à sua saúde, e a outra, levar flores ao local para tentar, digamos que, aliviar um pouco o sentimento. Um dos maiores momentos de tensão foi exatamente quando o meliante andou de um lado para o outro com um lençol na cabeça de Janaína. Segundo ela, Sandro afirmou que iria contar de 1 a 100 e quando chegasse no fim da contagem, ele a mataria. Sandro contava pulando os números e ao chegar ao número 100, fez a refém se abaixar, fingindo dar um disparo na sua cabeça. Após isso, fez ameaças onde disse: "Delegado, já morreu uma, vai morrer a outra." Ele não atirou, mas fez novas ameaças. Momentos de tensão e diálogo fizeram cenário entre reféns e Sandro por muito tempo. Às 18h50, Sandro decidiu sair do ônibus usando a professora Geisa Firmo Gonçalves como seu escudo. Ao descer, um policial do Grupo de Intervenção Tática, o BOP, tentou alvejar Sandro com uma submetralhadora e acabou errando o tiro, acertando a refém de raspão no seu queixo. Geisa acabou também levando outros 3 disparos nas suas costas, disparados por Sandro. Aí, na ocasião, como estava muita gente acompanhando, estava toda a mídia ali noticiando o Brasil e o mundo com tudo isso, vocês imaginam a pressão que não estava sobre a polícia e também as pessoas ali no local. E o pior de tudo foi o fato de que, como tinha muita mídia ali envolvida, as informações acabaram ficando desencontradas. Só que o Instituto Médico Legal decidiu dar um parecer sobre o ocorrido. De acordo com o Instituto Médico Legal, Geisa foi alvejada 4 vezes. A primeira vez pela arma do policial, o que deveria ter sido um tiro letal em Sandro, e feriu de raspão o queixo da moça. A reação do bandido foi se abaixar, utilizando a jovem como escudo, onde ao mesmo tempo disparava a queima-roupa, atingindo o tronco e o meio das costas de Geisa. Com sua refém morta, Sandro foi imobilizado enquanto uma multidão correu para tentar linchá-lo. Ele foi colocado na viatura com outros policiais segurando-o. Sandro foi morto por asfixia ali dentro. Segundo a tia Julieta Rosa do Nascimento e também a assistente social Ivone Bezerra, juntos da avó, a dona Elza da Silva, diga-se de passagem, a única pessoa que participou do enterro do neto, Sandro não era capaz de matar ninguém. Mas de acordo com a polícia do Rio, Sandro tinha um comportamento nervoso e agressivo, onde chegou a quebrar o braço de um policial, morder o outro, ao tentar supostamente tirar a arma de um deles. Após as alegações de que a morte de Sandro foi ocasional, os policiais responsáveis pela morte de Sandro foram levados a julgamento por assassinato, onde foram declarados inocentes. Em novembro de 2001, a linha 174 mudou de número para 158, depois para 143 e mais tarde, em fevereiro de 2016, para Troncal 5. O corpo de Geisa Firmo Gonçalves foi enterrado em Fortaleza, Ceará, no cemitério Bom Jardim, onde o seu enterro foi acompanhado por mais de 3.000 pessoas. Bom, agora vamos aqui a algumas considerações finais. Apesar de que muitas pessoas diziam que a polícia foi errada, e realmente foi mesmo errada a tática, precisamos analisar alguns detalhes. O erro principal foi que a polícia, ao invés de colocar à distância um sniper bem preparado, em um ponto estratégico com o objetivo de ali neutralizar o meliante, decidiram colocar ali um policial de um ponto estratégico, né, para pegar ele com uma metralhadora.
A arma era de grosso calibre para tal precisão e, apesar de tudo isso, acabou aí dando muito errado. Durante muitas entrevistas que foram cedidas aí a vários portais de TV, jornais, enfim, na ocasião, nós vimos que a pessoa que estava responsável pela operação policial estava ali direcionando. O policial em si, que acabou dando o primeiro disparo, ele estava obedecendo ordens, onde, por sua vez, o responsável pela operação também estava respondendo ordens, porque conversava o tempo todo para ninguém menos o governador da época, o governador do Rio de Janeiro, que era ninguém menos do que Antony Garotinho. E na minha humilde opinião, Antony Garotinho tem culpa no cartório, sim. O governador Antony Garotinho disse que acompanhou toda a operação pela televisão e que orientou a polícia militar a prolongar as negociações para cansar o assaltante e não arriscar a vida dos reféns, mas que se houvesse ângulo, os atiradores de elite deveriam disparar. Bom, mas se a gente entrar nesse quesito, devido ao tempo ter se passado, eu acho que nem vão fazer questão disso daí. Mas e aí, você se recorda desse caso? Sabia desses detalhes? Tem algum outro detalhe que você sabe que eu não citei aqui? Deixa aí nos comentários. Obrigado mais uma vez o carinho e atenção pelo baixinho. Até um próximo caso.